em sociedade, a gente precisa entender que a gente é formado por história. E a história do Brasil é horrorosa. A história do Brasil é de saque, violência, assassinato, escravização, estupro. Você é um artista que já fez de literatura a Netflix e esse ano você protagonizou uma discussão que repercutiu nas redes sociais e que é também a discussão que inspira essa nossa série de entrevistas sobre a importância, enquanto artista, de se posicionar politicamente ou não. Você defende que sim. Você acha que o silêncio é sinônimo de consentimento com o que está acontecendo hoje no país? Acho que é. O que acontece, na verdade, e eu vejo que muitos artistas deixam de se posicionar porque não se sentem, né? Eu acho que muitos artistas deixam de se posicionar porque não se sentem no papel de no papel de gente da política, por assim dizer, né? No papel de gente que entende do assunto e tudo mais. Mas eu acho que o artista, como a Nina Simone muito bem dizia, ele precisa ser o reflexo dos próprios tempos, assim, né? Na verdade, eu acho que a arte existe, se ela tem alguma função prática, é justamente acordar o homem para o seu próprio tempo, né? Para que se possa, assim, criar-se um novo futuro, enfim. Eu não tinha a intenção de protagonizar essa discussão, eu não tinha a intenção de estar no meio disso, mas eu acho que tem um momento, assim, que nos coloca em xeque mesmo, que a gente tem recebido vídeos de pessoas pegando carcaça no lixo, sabe? Não tem como a gente não falar alguma coisa, não tem como a gente não apontar para as pessoas que talvez não façam parte dessas realidades mais vulneráveis que o nosso país, que somos todos nós, né, o nosso país inteiro, está numa situação muito vulnerável. E aí eu acho que nós artistas temos essa função total, assim. Você diz se posicionando pessoalmente ou através da sua arte também você vê um caminho para conseguir fazer isso? No geral, e é por isso que eu falei que eu não tinha vontade de protagonizar nenhuma discussão, no geral eu gostaria de me posicionar através do meu trabalho, né? Através dos meus personagens, através da minha arte, através dos meus shows e escrevendo também, né? Mas a gente está numa era de imagem, né? De rede social enfim, uma pessoalidade que se aproxima mais, né? Falando dos artistas, das celebridades, que estão mais próximos do público nesse momento, justamente porque a gente tem canais diretos, né? As redes sociais e tudo mais. Então, é quase impossível você estar presente aí na vida de milhões, milhares de pessoas e só entregar para elas o seu trabalho, né? Eu acho que as suas opiniões, os seus pensamentos, os seus questionamentos também ajudam as pessoas, também ajudam essa audiência, né? Esse público, assim, é, em suas questões também. Assim como eu assisto outros artistas, vejo posicionamentos, leio um monte de pessoas na internet e elas me ajudam com várias questões, assim, né? Eu confesso que eu me descobri, na verdade, em 2013, nas primeiras manifestações do Brasil, eu me descobri totalmente alienado politicamente, sabe? É claro que eu tenho consciência da história do Brasil, sempre soube o que aconteceu, sempre soube como a gente vinha vindo, mas me percebi numa bolha mesmo, assim, me percebi na bolha do sudeste do Brasil, que tem muito mais acessos. A gente foi para a rua lutar, mas a gente nem sabia pelo que a gente estava lutando. A gente começou a entender ali o quanto toda a estrutura do sistema político brasileiro é muito corrompida, né? E sucateada também. O quanto que realmente o sistema brasileiro ele está nas garras de pessoas de má índole, de mau caráter mesmo. É o que acontece agora, né? A gente tem um presidente que é, de fato, um mau caráter, né? Uma pessoa que não tem o menor senso de coletividade, que não está interessado nessa evolução do país como um todo, né? Que está dentro ali da sua própria bolha, que nesse caso é uma bolha de corrupção, de ganância, de interesse e de tomada do poder, basicamente. Mas eu respondi a pergunta, fui indo embora. Não, respondeu sim. Só que me abriu outra pergunta, que é a de como furar essa bolha, ou talvez antes até, como se perceber na bolha. Por que as pessoas não percebem? É por resistência, porque não querem, porque não conseguem? Eu acho que tem alguns lugares, assim, acho que tem alguns motivos. Eu acho que tem o lugar do privilégio,
porque para quem tem privilégios é muito difícil abrir mão deles, e a pessoa se sente no direito de ter os privilégios, então é isso, né? Você nasce num lugar bacana, com uma família legal, você tem acessos, tudo mais, você não quer ser criticado por isso, né? Você quer continuar tendo a sua vida, seus privilégios. Mas em sociedade a gente precisa entender que a gente é formado por história. E a história do Brasil é horrorosa. A história do Brasil é de saque, violência, assassinato, escravização, estupro. Então, assim, é, se todo mundo, né, se absolutamente todo mundo da população não olhar para a nossa história, a gente vai continuar reproduzindo ela, porque a gente continua reproduzindo ela, né? O genocídio indígena está acontecendo agora, e acho que no Brasil existe uma perversidade histórica de quem sempre esteve no poder de nos colocar nessa falsa sensação de que estamos em uma democracia, principalmente numa democracia racial, né? Porque eu acho que a questão racial no Brasil, ela de fato é o cerne de todos os problemas, assim, mesmo. Esse pós-escravização das pessoas vindas de África aqui para o Brasil, sem o menor amparo dessas pessoas, sem a menor condição para essas pessoas, e com a marginalização e violência contra essas pessoas, é o que acontece até hoje, assim, né? Mas eu acho que a forma de sair dessa bolha e aí eu acho que as redes sociais têm essa vantagem, é ouvir novas vozes, assim, né? A gente tem que olhar para a periferia, a gente tem que olhar para a margem, para isso que é chamado de margem, né? Porque muitas vezes as cabeças, os pensamentos, os pensadores que transformam a sociedade, eles estão na periferia, estão na margem. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa que cresceu numa realidade bastante periférica, na periferia de uma cidade periférica de São Paulo, que é Diadema. Eu cresci nessa cidade, cresci na periferia dessa cidade, e, e assim, eu tive muita sorte de ter pais que quiseram fazer de tudo para que eu tivesse acessos, assim, e conseguir, né, conseguir acessar muitos lugares. Mas o fato de eu estar na margem por tanto tempo me fez olhar muito para o centro, me fez entender muito o centro. Então eu acho que as pessoas periféricas, as vozes periféricas, elas têm um entendimento de sociedade, um entendimento de cotidiano social mesmo, de como funcionam as ruas, as relações pormenores, assim, sabe? A mãe preta brasileira, sabe? Que tem um salário mínimo e ela sustenta. Isso para mim é economia, sabe? Esse pessoal, o pessoal da periferia, o pessoal das tribos indígenas que detêm o conhecimento da floresta, sabe? Que conseguem conviver em harmonia dentro de um ecossistema que já existe há milhares de anos e eles estão ali sem precisar destruir nada, sabe? Por que a gente não está aprendendo com eles? Por que a gente não está olhando de fato para essas tecnologias periféricas? Muitas vezes a gente tem pensamentos totalmente colonizados, né? A gente quer olhar para como os Estados Unidos funcionam, para como a sociedade estadunidense funciona, para como a sociedade europeia funciona. E não são modelos que nos caibam, porque a nossa história é muito diferente. Não são modelos que... É isso, não são modelos que possamos seguir, de fato, entendeu? O modelo do Brasil é novo, assim, então eu acho que a gente, de fato, tem que escutar essas vozes que estão nas periferias, essas vozes que não estão sendo escutadas, para a gente entender quais são os caminhos de transformação do Brasil mesmo, sabe? Eu acho que é isso. E como você vê o que está acontecendo na Fundação Palmares, né? Uma entidade que deveria promover a cultura negra, mas que foi ocupada por figuras que fazem justamente o oposto. Eu tenho pena de Sérgio Camargo, assim, quando eu vejo ele. Porque como um homem preto brasileiro, eu entendo que, às vezes, a nossa dor, ela pode virar ressentimento, sabe? São muitas dores e é uma dor muito cotidiana, muito recorrente, muito diária, a dor do racismo dentro da sociedade brasileira. Ela está impressa em todos os lugares, assim, ela está presente em todos os lugares, essa dor é, de não ter de não conhecer a sua ascendência, de não conhecer a sua história, de tudo que se conhecer ser muito violento e muito duro, é, dessa tentativa de apagamento que tem, né, das histórias pretas, das histórias afrocentradas no Brasil. Então, quando eu olho para uma pessoa como Sérgio Camargo, eu vejo que ele
se tornou pura mágoa e ressentimento, sabe? Eu vejo que ele é alguém que tenta negar a dor que é a história preta no Brasil. E aí é muito doído nesse sentido, né? Por isso que eu olho para ele e tenho. é, eu não consigo não ter empatia com o lugar de preto, porque ele é um preto numa sociedade brasileira, e é óbvio que eu não concordo com ele, mas ele de fato, e isso é horrível de dizer, ele de fato me inspira pena, porque parece que ele só consegue reverberar de fato a dor e não a beleza extrema que há em ter essa história, a história preta, a história afrocentrada, que é uma história de puro heroísmo, né? Uma história de sobrevivência. É a história de todos os super-heróis que a gente vê no cinema, né? É uma história de vitória contra uma opressão muito maior, uma história de beleza ancestral mesmo, de estar vivo apesar de tudo. O Sérgio não me parece conseguir olhar para isso. Então, é isso, assim, eu nunca amplifico a voz dele, eu sempre amplifico a voz da Djamila Ribeiro, entendeu? Ou da Sueli Carneiro, ou da Elisa Lucinda, entende? Eu acho que a gente tem que amplificar as vozes que, de fato, estão celebrando a beleza da tradição afro-brasileira, sabe? Outra discussão que você encabeçou e que teve grande repercussão nas redes esse ano partiu do ensaio fotográfico de Beyoncé, que foi a primeira mulher negra a posar com o diamante amarelo da Tiffany, um diamante que, por sinal, veio da África. Existe uma parcela da população brasileira que não aceita que negros exibam símbolos de status? Exato. É, enfim, muita gente ficou do meu lado, né? Muita gente concordou comigo quando eu disse tudo isso, e algumas pessoas criticaram também, principalmente pelo lugar social, de dizer que você quer ver mais diamantes, né? De dizer que você quer ver mais riquezas, quando a gente sabe que hoje a exploração das riquezas, principalmente no continente africano, principalmente no continente latino, é absurda, né? Há centenas de anos é absurda e continua acontecendo. Mas eu falo justamente, você falou a palavra que eu acho que é chave, de uma questão de status, né? De uma questão de como se vê, de como se enxerga, de como se olha para aquele lugar, para aquela cultura, para aquela sociedade, para aquelas pessoas. No Brasil, a gente está acostumado em todas as representações artísticas ou não tão artísticas assim, mesmo as mais documentais, a gente está acostumado a ver as pessoas pretas em lugares não só marginais, porque existem histórias que você pode explorar na margem, mas lugares marginais e invisíveis, na verdade, né? Uma representação invisível. Então, nas novelas mesmo, isso surgiu por conta de um autor de novela, né, que criticou a Beyoncé, mas você vê nas novelas, nos filmes, nos livros, é sempre uma subrepresentação, né? Uma representação distorcida e subrepresentada, né? Subvalorizada. Ou seja, a mulher preta é sempre a empregada, a mulher preta é sempre hipersexualizada, é sempre uma pessoa sofrida. Você nunca tem a perspectiva daquela pessoa como dona da própria vida, né? É sempre uma perspectiva eurocentrada, uma perspectiva branca sobre a história preta. Então, é claro que tudo que eu quero ver é uma sociedade onde as mulheres pretas estejam exibindo um status de muita riqueza, de muita beleza, de muita realeza, sabe? Então, quando eu vejo a Beyoncé com aquele diamante, é isso que eu tenho. E não só porque é um diamante e a Beyoncé, é por causa da trajetória da Beyoncé, porque a Beyoncé está aí há muito tempo. E para se tornar essa pessoa, a quarta pessoa a usar esse diamante e a primeira mulher preta, ela teve que ralar muito, entendeu? Ela teve que trabalhar muito. Isso porque ela é uma mulher preta de classe média, ela não é uma mulher preta periférica, né? Ela é uma mulher preta de classe média numa sociedade extremamente racista e segregacionista, que é a sociedade norte-americana. Então ela teve que ralar muito. Então a vitória dela é a minha vitória. E no geral é isso que eu quero dizer, entendeu? A vitória das mulheres pretas é a minha vitória. É óbvio que eu não estou apoiando a exploração de diamantes no continente africano, mas eu estou falando a favor da ascensão de uma mulher preta. E se é para estar usando diamante, se é para estar muito rica, se é para estar em todos os lugares, eu prefiro que sejam pessoas pretas. É isso, assim. Imageticamente, isso tem muito poder. Tinha um outdoor outro dia da Beyoncé com esse diamante, e eu fiquei pensando isso como... Eu fiquei alimentando a minha criança, assim, né? Porque eu nunca vi, quando eu era criança, uma mulher preta com um diamante
e com seu marido do lado de smoking, entendeu? Tocando um piano. Então, sabe, tem muito a ver com a representatividade, com a valorização da autoimagem, assim. Então, essa discussão tinha muito a ver com isso. E também com o fato de que essa pessoa que criticava Beyoncé é uma pessoa que tem o poder de falar sobre as histórias brasileiras e escolhe sempre falar a partir do ponto de vista de elites e de classes médias e de pessoas eurodescendentes, né? Então, acho que ele não é o tipo de pessoa que tem o direito, o dever ou mesmo a capacidade de falar sobre histórias afro-brasileiras. É isso. Sobre a luta LGBTQIA+, durante o governo Bolsonaro, além das agressões morais com declarações homofóbicas, da diplomacia com grupos homofóbicos na Europa, as políticas públicas para a comunidade também sofreram cortes. Como você percebe isso no seu dia a dia? Eu não percebo tanto isso no meu dia a dia, porque eu sou um privilegiado, né? Eu venho de uma realidade dura, como eu falei, mas eu alcancei um lugar de privilégios, então eu moro numa bolha. Que de fato eu não estou andando na rua, eu não ando no centro da cidade, eu não ando em lugares vulneráveis para a população LGBTQIA+. Enfim, tenho esse privilégio de estar dentro de uma bolha da classe média que eu posso escolher muito bem os meus acessos, assim. Mas a população LGBTQIA+, do Brasil também faz parte desse genocídio que é incentivado nesse momento por essa gestão, assim. Então, quando eu olho nesse momento agora para minha comunidade, por exemplo, para uma das minhas comunidades, nessa comunidade que faz intersecção também comigo, que é a comunidade LGBTQIA+, o que eu sinto e tenho vontade de dizer é protejamos-nos, fiquemos unidos, assim, mas não estejamos expostos, assim, sabe? Porque esse momento agora é um momento de trevas mesmo, entendeu? A gente tem a Dandara lá em Fortaleza, que é isso, né? Essa história da mulher trans no Brasil, assim, essa história da travesti, são pessoas filmando ela sendo assassinada na rua, sabe? E ela é assassinada a pauladas na frente de celulares, assim, a gente fala, nossa, Black Mirror é assustador, mas isso existe aqui no Brasil, de fato. Então, o nível de vulnerabilidade dessa parte da população, para mim, não tem a menor possibilidade de ser, enfim, de ser amparado pelo governo atual. Esse é um governo de morte, de genocídio, que é completamente anti-LGBT. Para mim, agora é nós por nós, entendeu? Com a negritude também, com as causas negras também, com as causas indígenas, acho que é nós por nós, amplificando as nossas vozes, fazendo essa rede, mas eu não espero nada mesmo, assim. Até janeiro de 2023, né, que é quando é a próxima posse. Até lá é horrível dizer isso, mas eu espero retrocessos só, entendeu? Então acho que é fortalecimento com se está muito atento e forte, como diz a canção, sabe? É isso. E como é esse Brasil depois de tudo isso que você sonha? Ai, Helena. É... Olha, eu vejo que as novas gerações, assim, a famosa geração Z, vejo isso muito nas meninas da geração Z, que são minhas amigas, assim, pessoas de 20 anos, 20 e poucos anos, tudo mais, e nos rapazes também. É, eu vejo uma necessidade de informação, de conhecimento, de entendimento histórico, que já me deixa muito esperançoso, assim, porque eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é que a gente não conhece a nossa história, né? A nossa história é ensinada a partir de um ponto de vista só. O entendimento desses outros pontos de vista, né, que como eu estava te falando, é o olhar para a margem mesmo, é o que me dá esperança, assim, de uma mudança. Então, eu acho que nesse esse pós-pandemia, pós-Covid, pós-Bolsonaro, pós-inferno, sabe? Quando a gente passar por isso, eu acho que a gente vai ter muito trabalho. Acho que a gente vai estar ainda muito desestruturado, assim, ainda muito fragmentado, fragilizado como sociedade, como nação. Mas eu vejo aí uma esperança justamente na contação de novas histórias, assim, porque essa geração que a gente está agora, né, enfim, a minha geração e tudo mais, eu não acho que haja possibilidade de mudança real agora, sabe?
eu acho que é uma possibilidade de despertar, assim, né? Despertar e começar a fazer pelas próximas gerações, porque de fato vimos o que pode ser, estamos vendo, né, o que pode ser, estamos vendo o inferno acontecer quando uma democracia é subjugada pela necessidade de poder por grupos milicianos, marginais e bandidos, como é o que está acontecendo agora. É isso. É horrível, né? Porque eu tô falando de lugares de muita desesperança, né? Você fala, bom, não tem jeito, na verdade não tem o que fazer, o Brasil é isso aí. Mas não, eu acho que tem o que fazer sim, eu só acho que é um processo muito lento, assim, né? Acho que é uma mudança muito lenta, mas nós somos os agentes, assim. Porque eu não acho que a gente vai chegar de novo ao Brasil de 2014, quando a gente estava muito feliz, esperançoso, e Copa do Mundo, antes do 7-1, né? Eu acho que a gente não vai chegar nesse Brasil de novo pelos próximos anos. Até porque, na verdade, esse era um Brasil de uma população alienada, de uma população que não estava entendendo de fato a história. Porque nesse Brasil também não estava muito bem. O genocídio indígena, o genocídio preto, o genocídio LGBTQIA+, estava acontecendo como está acontecendo desde que os portugueses invadiram essa terra aqui. Então, na verdade, acho que a gente teve agora um grande awake, né? Um grande, desculpa, um grande despertar, assim, de uma parcela grande do Brasil, e eu acho que isso pode nos levar a um lugar de mudança, mas lento.